Imagine que a história de Deus começou muito antes das primeiras linhas da Bíblia serem escritas. Você acreditaria na existência de uma divindade suprema, reverenciada muito antes do Gênesis, dotada de qualidades que lembram surpreendentemente os atributos do Deus cristão, mas que permanece na sombra para a maioria das pessoas. Prepare-se, pois a narrativa que se segue pode transformar radicalmente sua percepção de espiritualidade, fé e até mesmo das origens do Deus bíblico. Essa história surpreendente, infelizmente, não é encontrada em tratados teológicos tradicionais. Ela foi intencionalmente silenciada, escondida dos olhos curiosos e relegada ao esquecimento. No entanto, hoje o véu do mistério será levantado. Falaremos de um antigo deus africano, cujas raízes remontam a milénios, adorado muito antes do surgimento da Bíblia. E não se trata apenas de menções passageiras no folclore ou de lendas tribais dispersas. É um Deus já formado, com um culto estabelecido, leis espirituais, rituais sagrados e seguidores devotos. Todos esses elementos estão registrados em tradições orais, achados arqueológicos e pesquisas antropológicas que a história oficial preferiu ocultar. Esta não é apenas mais uma história sobre uma das antigas religiões. É um mergulho profundo nos mistérios espirituais da África, o berço da humanidade, que talvez seja o verdadeiro local de origem da ideia de um Deus único, criador de tudo o que existe, muito antes da formação da teologia judaico-cristã. Mas por que esse conhecimento permaneceu inacessível ao grande público? Ao longo dos séculos, as tradições espirituais africanas foram sistematicamente erradicadas, demonizadas e ridicularizadas. O mundo ocidental, focado exclusivamente na Bíblia, negligenciou a riqueza espiritual que existia milhares de anos antes de Moisés escrever os primeiros textos sagrados ou até mesmo a distorceu completamente. Você já se perguntou por que a África, o continente mais antigo com civilizações tão desenvolvidas como o Antigo Egito, a Núbia e o Estado Iorubá, raramente é mencionada nas discussões sobre as origens de Deus? É possível que a sabedoria acumulada ao longo dos séculos tenha sido intencionalmente ocultada ou esquecida? A resposta pode ser inesperada. Este é um convite para ir além dos dogmas estabelecidos, das versões oficiais e dos cânones eclesiásticos, para retornar às origens da fé humana e conhecer um Deus reverenciado sob diferentes nomes e símbolos, mas com a mesma força, a mesma presença e a mesma essência que o Deus adorado por milhões de pessoas hoje. Esse antigo Deus africano era considerado o criador de tudo o que existe, o Senhor do céu e da terra, a fonte da moral, da justiça e da iluminação espiritual. Notavelmente, muitos de seus atributos coincidem surpreendentemente com os atributos do Deus bíblico, apesar de ter surgido milénios antes. Imagine o impacto que essa descoberta pode ter. É possível que as religiões modernas tenham apenas reinterpretado o que existia muito antes delas. O monoteísmo bíblico é uma continuação ou um empréstimo de uma fé mais antiga. A verdadeira origem da espiritualidade não estaria nas páginas de livros sagrados, mas nas tradições esquecidas de povos que se comunicavam com o divino quando o mundo ainda era jovem. Perguntas que tocam em crenças profundas podem, por vezes, causar desconforto interno, mas são elas que têm o poder de abrir a mente para um novo nível de compreensão. O conhecimento da verdade transforma irreversivelmente a pessoa. Você está pronto para ver o invisível e ouvir o que antes permanecia inaudito para encontrar o Deus que existia antes do Deus da Bíblia? Antes de mergulharmos nas revelações espirituais, é importante questionar. Você conhece divindades que eram adoradas muito antes da criação da Bíblia. A descoberta que se segue pode ser ainda mais surpreendente. A espiritualidade organizada existia na África milhares de anos antes da Bíblia ser escrita, mas esse fato muitas vezes permanece na sombra. Não é uma teoria da conspiração, mas um fato histórico confirmado por achados arqueológicos. A África é o fundamento esquecido da fé moderna. Quando se fala em Deus, ser supremo, criação do mundo e leis espirituais, muitos acreditam que o ponto de partida é o livro do Gênesis.
No entanto, poucos sabem que no continente africano existiam civilizações com uma estrutura social complexa, cosmologia desenvolvida e crenças baseadas na adoração de um Deus Criador, muito antes de Moisés pegar a pena. A história espiritual da África é a base oculta da fé moderna. Não se trata apenas do Egito, um centro de sabedoria antiga amplamente reconhecido, mas também dos territórios da atual Nigéria, Etiópia, Sudão, Mali, Congo e Gana. Foi lá que as raízes espirituais se aprofundaram por séculos, precedendo o surgimento das religiões abraâmicas. Escavações arqueológicas revelaram vestígios de cultos organizados, antigos santuários, objetos rituais e inscrições simbólicas com mais de 5.000 anos. Muito antes de o cristianismo e o judaísmo assumirem uma forma escrita, os povos africanos tinham seus sacerdotes, realizavam sacrifícios, elevavam orações e seguiam códigos de conduta espiritual. Esses cultos não eram um paganismo primitivo, como muitas vezes é apresentado. Pelo contrário, representavam formas profundas de estabelecer conexão com o divino, com o cosmos e com a criação. Os povos africanos reconheciam a existência de uma força superior, um Criador onipresente, que governava os destinos dos homens e a ordem do universo. Essa força tinha diferentes nomes dependendo da região: Olorun, Olodumare. Entre os Iorubás, Ama entre os Dogons, Maulissa entre os povos do Benin e Zambi na tradição Banto. Todos esses nomes apontam para um conceito unificado: um Deus Criador invisível, incompreensível, que permeia tudo o que existe. Como povos, separados por milhares de quilómetros e desconhecendo textos bíblicos, chegaram a concepções tão semelhantes de Deus. Essa questão desafia o ponto de vista convencional. A revelação divina não seria mais antiga do que a Bíblia. É possível que o que hoje consideramos verdade tenha sido herdado e adaptado de antigas fontes africanas que foram intencionalmente ocultadas de nós. A resposta a essa pergunta pode ser incômoda para alguns e libertadora para outros. A colonização espiritual da África começou muito antes da chegada dos missionários europeus, com a formação de uma narrativa religiosa que excluía, diminuía e demonizava tudo o que vinha da sabedoria africana ancestral. Essa estratégia se mostrou tão eficaz que hoje muitas pessoas nem sequer suspeitam da existência de uma história que precede a história aceita. O esquecimento de verdades passadas não passa sem deixar rastros. Imagine grandes civilizações como a Núbia, que floresceu ao sul do Egito, com seus templos majestosos, sacerdotisas respeitadas e rituais meticulosamente elaborados, cujo legado agora mal é mencionado nos trabalhos históricos. Lembra-se do povo Iorubá com seu sistema teológico rico e complexo, muitas vezes injustamente representado como primitivo, apenas porque não registravam seu conhecimento. Eles guardavam mitos antigos e ensinamentos espirituais na memória, transmitindo-os oralmente com surpreendente precisão de geração em geração. Pense nas regiões do continente africano onde, muito antes do surgimento dos profetas judeus, já existiam profundas concepções sobre a criação do mundo, a vida após a morte, a energia espiritual, o julgamento da alma e a presença de um Deus onisciente. Por que, então, esse conhecimento foi relegado ao esquecimento? A resposta pode parecer inesperada, mas reside no desejo de controle. A gestão da narrativa sobre Deus sempre foi uma ferramenta poderosa para controlar as pessoas. Quem define as origens da fé estabelece os padrões do certo e do errado, decide quem é digno da salvação e quem está condenado à perdição. Reconhecer que na África, antes da chegada do cristianismo e do judaísmo, já existia uma teologia desenvolvida. Significaria para as potências coloniais e religiosas admitir que não trouxeram a verdade, mas apenas substituíram um sistema de crenças por outro, mais conveniente para seus propósitos de dominação e enriquecimento. Isso não significa que a Bíblia perca seu valor. No entanto, talvez ela não seja o início da história espiritual da humanidade, mas apenas uma parte dela, a continuação de uma cadeia mais antiga de revelações espirituais. E quem sabe, talvez o verdadeiro ponto de partida esteja nas tradições africanas, nos símbolos gravados em pedras antigas, nos rituais esquecidos,
cujos ecos ainda são ouvidos nos ritmos dos tambores de aldeias que resistiram à destruição cultural. Tudo isso nos leva a uma pergunta importante. Por que existe tanto medo em reconhecer que a África teve e continua a ter sua própria espiritualidade sagrada? Será que o reconhecimento desse fato abalaria as estruturas de poder que se mantêm apenas pela ocultação de parte da verdade? Talvez seja a hora de rever a história espiritual da humanidade, armados de coragem, honestidade e justiça, que foram negadas a esses povos por tanto tempo. Felizmente, o véu do esquecimento está se dissipando gradualmente. Pesquisadores, arqueólogos, historiadores e líderes espirituais estão redescobrindo vestígios de uma fé que não nasceu no deserto do Sinai, mas nas florestas da África, nos rios do Sahel, nas areias do Saara. Essa fé tem seus nomes, seus textos sagrados, suas orações, mas acima de tudo é caracterizada por uma profunda conexão com o sagrado que pulsa na natureza, nos espíritos dos ancestrais, no mundo invisível. É uma fé que reconhece a unidade de tudo o que existe. Uma fé que, apesar de milénios de silêncio forçado, ainda está viva. O mais surpreendente é que muitas dessas tradições sobreviveram até os dias atuais, apesar de séculos de perseguição e supressão. Muitas pessoas ainda se conectam com o divino através dessas práticas antigas, por vezes até mesmo dentro do cristianismo, sem perceber as verdadeiras origens de certos rituais, cânticos ou expressões espirituais. Isso demonstra que o espírito está vivo, a verdade está viva. E quanto mais profundamente buscamos, mais entendemos que o caminho para Deus pode não ser uma linha reta, mas um círculo sagrado que nos leva de volta às nossas origens. As origens? Isso importa para você? Você já pensou sobre a conexão espiritual invisível que se origina nas profundezas do continente africano? Proponho continuarmos juntos essa jornada fascinante. E agora, com o véu do mistério sobre a profundidade espiritual que nasceu na África muito antes da criação dos textos bíblicos levantado, é hora de investigações adicionais. Pois a compreensão do contexto histórico é crucial. Mas a verdadeira conexão com a fonte primária da revelação surge apenas quando descobrimos quem é esse Deus antigo. É aqui que muitas coisas fazem sentido, pois fica claro que conceitos que eram frequentemente considerados prerrogativa exclusiva da fé ocidental ou do monoteísmo bíblico, na verdade existiam milénios antes, vivendo nas tradições orais dos povos africanos. Estamos falando de um Deus criador, onipotente, absoluto, invisível, inatingível, mas ao mesmo tempo onipresente. Um Deus que não precisa de imagem, pois Ele próprio é a encarnação do princípio da existência. E é impossível continuar essa pesquisa sem mencioná-lo. Aquele a quem muitos chamam de Olorun, Olodumare. Na tradição Yorubá, Olorun é o nome supremo do Criador Supremo. Ele é o doador do sopro da vida, o arquiteto do universo, a força que gerou os céus, a terra, a água e tudo o que existe. Em Olorun não há lugar para a dualidade. Ele não é metade luz e metade escuridão. Ele é a plenitude, a perfeição, a harmonia absoluta. Ao contrário das representações antropomórficas de divindades comuns em muitas culturas, Olorun não tem rosto, nem corpo, nem forma. Ele é puro espírito, e o que é ainda mais surpreendente não pode ser representado por nenhuma imagem, pois é incompreensível para a mente humana. Não soa familiar? Sem dúvida. Essa ideia é muito próxima da descrição do Deus bíblico, invisível, eterno, infinito, transcendente. No entanto, enquanto essa concepção aparece no Antigo Testamento apenas muitos séculos depois, o povo Yorubá já falava de Olorun milhares de anos atrás. E não se limita apenas a Olorun. Em outras culturas africanas também encontramos essa figura central e única que se eleva acima de todas as outras entidades espirituais. Por exemplo, o povo Ashanti chamava esse Deus de Nyame, um ser supremo que habita nos céus, observa todas as ações humanas e é a fonte da justiça e da moral. Nyame era considerado tão poderoso que muitos nem sequer se atreviam a pronunciar seu nome em vão. Entre os Dogons, no Mali, encontramos a figura de Ama,
o Criador do Universo, que estabeleceu as leis da natureza e mantém o equilíbrio cósmico. É a Ama que se atribui a ordenação do caos primordial, a separação do céu e da terra, a semeadura da vida no centro do mundo. Cada uma dessas culturas, apesar das diferenças de línguas, história e território, separadas por milhares de quilómetros, falava de um Deus Criador único, absoluto, supremo, invisível, eterno, onisciente e onividente. E isso não é uma mera coincidência. É uma evidência convincente de que essa consciência espiritual era real, profunda e universal. Nas crenças africanas, as divindades eram reverenciadas por meio de rituais que transcendiam simples pedidos e súplicas. Esses ritos incluíam a expressão de gratidão, uma profunda contemplação e a consciência de que a conexão com o divino implicava harmonia com as forças naturais do universo. Em muitos cultos, o silêncio era considerado a linguagem mais sagrada de comunicação com as forças superiores. Por exemplo, Olorun, como divindade suprema, não aceitava oferendas ou sacrifícios diretos, pois se acreditava que ele estava além da compreensão e do alcance humano. Em vez disso, as oferendas eram destinadas aos orixás, mediadores espirituais e forças da natureza, que transmitiam a vontade do Criador. No entanto, o reconhecimento da existência de um grande Deus Criador sempre permaneceu um elemento central dessas crenças. É preciso refletir sobre quão frequentemente se ouvem afirmações de que a África era um continente mergulhado em idolatria, feitiçaria e paganismo, como se não tivesse sua própria luz espiritual. Quantas vezes se afirmou que somente com a chegada das religiões abraâmicas os africanos conheceram o verdadeiro Deus? Tais afirmações não são apenas errôneas, mas também servem para apagar da memória coletiva uma rica espiritualidade que era estruturada, consistente e incrivelmente complexa. Surge a pergunta lógica: por que esse conhecimento foi ocultado? Por que não é mencionado nos sermões? Por que a conexão entre o antigo Deus africano e o Deus bíblico não é discutida nas igrejas e escolas teológicas? A resposta pode ser desagradável, mas é necessária. Reconhecer que a África possuía sua própria teologia monoteísta antes do surgimento do judaísmo significaria admitir que a fé não pertence exclusivamente a um povo ou a uma escritura sagrada, mas é resultado da experiência espiritual de toda a humanidade. Tal reconhecimento destruiria dogmas estabelecidos e tiraria o poder de instituições que afirmam ter o monopólio da verdade. É por isso que os nomes de Olorun, Niam, Ama e muitas outras divindades africanas foram relegados ao esquecimento. A espiritualidade africana foi reduzida a folclore e superstições, embora na realidade seja a fonte, a raiz e a semente que brotou em diferentes partes do mundo sob diferentes nomes, mas com o mesmo sopro divino. É surpreendente que, apesar de toda a opressão e tentativas de apagamento, esse Deus continue a viver na memória espiritual de milhões de pessoas. Ele nunca deixou de ser adorado, nunca foi substituído, foi simplesmente chamado por outros nomes e mascarado sob outras formas, mas nunca deixou os corações daqueles que ouvem a voz do sagrado para além das paredes religiosas. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Olorun ou Niam antes, mas percebeu que esses nomes carregam a mesma essência que o Deus apresentado no livro do Gênesis como o Criador do céu e da terra? Isso muda sua percepção da fé e da conexão com o divino. É importante continuar a pesquisa, pois outras descobertas podem surpreender ainda mais. Agora, conhecendo nomes como Olorun, Niam e Ama, divindades africanas que personificam o Deus Criador, supremo, eterno e invisível, é impossível não notar as profundas semelhanças entre esse antigo Deus africano e o Deus apresentado na Bíblia. Ao comparar os atributos, qualidades e papéis desse ser supremo nas tradições africanas com aqueles atribuídos a Yahweh nas escrituras hebraicas, surge a sensação de que estamos olhando para o mesmo espelho, mas com diferentes reflexos culturais. Inevitavelmente surge a pergunta: o Deus bíblico foi uma revelação completamente nova ou uma continuação, outra forma de expressar o que já era conhecido muito antes? O que havia antes? Comecemos pela onipotência, um conceito fundamental que afirma que Deus possui poder ilimitado. Nas tradições espirituais africanas, o Criador é reverenciado como o Senhor absoluto de tudo o que existe.
Olorun, por exemplo, não precisa da permissão de ninguém para suas ações, pois ele é a fonte primordial de tudo e não há ninguém que esteja acima dele. A existência de tudo o que é se deve exclusivamente à sua vontade e a vida em todas as suas manifestações é sustentada por seu sopro divino. Uma ideia semelhante encontra reflexo no Salmo 115:3. O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. É importante notar que esta não é uma característica única do texto bíblico, mas sim ecoa a rica herança da teologia oral africana, que milénios antes proclamava a soberania do Criador, sua intocabilidade por manipulações e sua capacidade de agir por sua própria vontade, pois somente Ele possui a plenitude do poder sobre o ser. Ao refletir sobre a onipotência, não se pode ignorar a onipresença, a ideia de que Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Para os povos africanos, isso era um conhecimento intuitivo. Niame, por exemplo, era descrito como vendo sem olhos e ouvindo sem ouvidos, presente em tudo. No vento, no fogo, na água, no corpo, na alma, nas plantas e no tempo. Nada pode se esconder de seu olhar penetrante. Ele habita no invisível, no silêncio e até nos pensamentos. Essa concepção encontra uma correspondência surpreendente no Salmo 139, onde se pergunta: para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Aqui vemos a mesma essência, a mesma percepção de um Deus que transcende as fronteiras físicas e reside em tudo o que existe. Uma verdade que a África cultivava muito antes do surgimento da Bíblia. Outro aspecto notável é a concepção da justiça divina. As divindades africanas atuavam não apenas como criadores, mas também como juízes. Elas mantinham o equilíbrio entre o bem e o mal, entre a bênção e a desgraça. Ama, por exemplo, não apenas criou o mundo, mas também estabeleceu as leis cósmicas que garantem o funcionamento harmonioso de tudo o que existe. A violação dessas leis acarretava consequências, mas não na forma de punição cega, e sim por meio do desequilíbrio resultante. O conceito de retribuição divina não tinha caráter punitivo, mas corretivo, representando um universo que busca a autocorreção. Essa ideia encontra um belo reflexo em textos como Deuteronômio 30:19, onde Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A escolha permanece com o ser humano, contudo, a estrutura espiritual do universo é programada para responder com justiça e equilíbrio, exatamente como os povos africanos ensinavam por meio de provérbios, rituais e histórias transmitidas de geração em geração. Não podemos esquecer o mais fundamental de todos os atributos, o poder da criação. Nas tradições africanas, a origem do mundo é vista com reverência e profundo simbolismo. Existem histórias de como o Criador deu vida ao universo, a partir do nada, seja por meio de palavras ou do sopro vital. Olumare, por exemplo, envia um ser divino à Terra com a missão de moldar o mundo a partir do barro, um elemento da Terra cuidadosamente esculpido e animado pelo sopro. Não percebe a semelhança com a narrativa do Gênesis? Em Gênesis 2:7 está escrito: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Apesar das diferentes tradições, o simbolismo permanece idêntico. Em ambos os casos, o barro representa a matéria, o sopro o espírito, e a vida surge somente quando esses dois elementos se unem nas mãos do Criador. É surpreendente a profundidade com que os fios espirituais de diversas culturas se entrelaçam, e isso se torna particularmente evidente ao comparar as crenças africanas com as religiões abraâmicas. Esses paralelos são tão tangíveis que se tornam impossíveis de ignorar. Quanto mais nos aprofundamos no estudo do património espiritual da humanidade, mais claro se torna que a ideia de um Criador único, justo e onipresente não surgiu nas páginas do conhecido livro de Gênesis. Ela ressoava nas canções das tribos africanas, encontrava seu reflexo nas pinturas rupestres de antigas cavernas e era transmitida de boca em boca nas tradições dos anciãos que, ao contemplar os céus, sentiam a presença de uma grande força.
Existe ainda outro aspecto de grande importância que merece atenção especial. Em muitas culturas africanas, o nome do Criador não era pronunciado em vão. Ele era tratado com a mais profunda reverência, o que impedia qualquer menção leviana ao nome divino. Isso não lhe lembra algo? Com certeza. O terceiro mandamento da Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como se vê, os princípios de reverência e santidade da palavra divina foram estabelecidos muito antes de Moisés receber suas tábuas. Coincidências como essas não podem ser meramente acidentais. São, de certa forma, marcos espirituais, sinais que indicam que o Criador sempre se comunicou com a humanidade, independentemente do idioma, da cultura, da localização geográfica ou do tempo. O problema reside no fato de que as pessoas foram ensinadas a ouvir apenas uma interpretação. Talvez seja por isso que muitos ainda permanecem espiritualmente surdos ao que a antiga sabedoria ancestral tenta nos transmitir até hoje. É preciso refletir sobre a frequência com que as pessoas percebem essas interconexões e se dão conta de que na África existiam concepções de Deus que posteriormente foram codificadas nos textos bíblicos. À medida que uma compreensão mais clara de quem era esse antigo Deus africano se estabelece, surge uma pergunta natural. Por que algo tão poderoso, fundamental e profundamente conectado às origens da humanidade foi praticamente apagado da história? Para entender isso, é necessário aprofundar-se no conceito de colonização espiritual e compreender como a narrativa da fé foi moldada não apenas por palavras, mas também por interesses políticos, culturais e económicos ao longo de milénios. Ao longo da história, desde o apogeu dos antigos impérios até os dias atuais, a história espiritual da humanidade nunca foi neutra. Os detentores do poder controlavam o que podia ser ensinado, registrado e lembrado. E ao olharmos para a história da África, essa verdade se torna particularmente evidente. Os povos africanos, apesar de suas desenvolvidas tradições teológicas, foram desacreditados, ridicularizados e demonizados por conquistadores que perseguiam seus próprios objetivos. Como resultado, foi criada uma narrativa distorcida que ocultou, alterou e substituiu a realidade espiritual que existia há milénios. Se alguma vez você ouviu que certas religiões africanas são meras superstições ou idolatria primitiva, deve entender que isso não é apenas um erro histórico, mas uma consequência direta de tentativas sistemáticas de apagamento espiritual. Quando os impérios greco-romanos começaram a expandir seu poder, eles não apenas destruíram cidades e culturas, mas também moldaram a percepção das divindades. Divindades locais foram declaradas pagãs, rituais antigos foram ridicularizados e a conexão direta dos povos com o Criador foi substituída por deuses que atendiam aos interesses dos conquistadores. A distorção do património espiritual da África é resultado de ações intencionais dos conquistadores. O controle sobre a história, o direito de registrar fatos e de definir a verdade, permite controlar quais crenças serão preservadas e quais serão entregues ao esquecimento. Ao estudar a África antiga, torna-se evidente que muitos deuses supremos, verdadeiros criadores de civilizações, foram deliberadamente esquecidos. Muito antes da chegada do cristianismo ao continente, já existia um movimento de manipulação espiritual que abrangia impérios, dinastias e culturas. No período greco-romano, os deuses e práticas espirituais africanas que se espalharam pelo Mediterrâneo frequentemente eram distorcidos ou incorporados em novos contextos, levando ao esquecimento de sua verdadeira origem. Por exemplo, o deus Ra, em textos posteriores, foi reinterpretado de acordo com a cosmologia egípcia, o que era conveniente para o poder central. Destino semelhante atingiu Niame e Olumare, cujas histórias foram silenciadas ou transformadas em lendas secundárias para manter o conceito de um Deus universal e soberano sob o controle das religiões dominantes. Com a expansão do cristianismo pela África, o apagamento espiritual atingiu um novo nível. Não se tratava apenas de disseminar uma nova fé, mas de reprogramar a consciência coletiva, apagando as antigas memórias que ligavam os povos aos seus próprios deuses criadores. Missionários não apenas trouxeram uma nova religião, mas também suprimiram a antiga. Centros achainhutes espirituais, templos, santuários e tradições orais foram destruídos ou desacreditados.
Qualquer tentativa de preservar o conhecimento antigo era vista como heresia ou superstição. Assim, o que por milénios foi reverenciado como sagrado e universal foi transformado em algo primitivo, uma curiosidade arqueológica, uma história para ser estudada, mas não para ser vivida. Esse processo teve um impacto profundo na identidade cultural dos povos africanos. Imagine crescer acreditando que tudo o que seus ancestrais ensinaram estava errado ou era inferior, quando, na verdade, esses ensinamentos continham um profundo conhecimento sobre Deus, o universo, o equilíbrio moral, a criação da vida e a conexão com o cosmos. Esse apagamento não apenas criou lacunas históricas, mas também implantou uma narrativa que ainda hoje influencia a forma como muitos percebem a África, a espiritualidade e até mesmo o próprio Deus. A manipulação da narrativa não se restringe apenas à África. A história do mundo espiritual sempre foi moldada por aqueles que venceram as guerras culturais. O controle sobre a narrativa permite controlar a percepção das massas, definir o que é considerado ortodoxo ou herético, sagrado ou profano. Os registros históricos frequentemente refletem não a verdade dos povos e suas crenças, mas sim a versão daqueles que estavam no poder e buscavam consolidar sua autoridade. Portanto, quando nos voltamos para os textos e a história oficial, pode parecer que Deus começou com o livro de Gênesis, enquanto a consciência de um Criador absoluto já pulsava intensamente nas terras africanas milénios antes. Você já parou para pensar na erradicação intencional de nomes, rituais e ensinamentos africanos? Ao continuar a desvendar essa história, chegamos à compreensão de uma verdade que poucos se atrevem a reconhecer. Trata-se de um conhecimento oculto, diligentemente apagado da história oficial e mantido longe dos dogmas religiosos dominantes. Isso não é fruto da imaginação, mas o resultado de séculos de manipulações culturais, de testemunhos históricos esquecidos e de achados arqueológicos que não encontraram lugar em livros didáticos e sermões. Por milénios, o conhecimento sobre o antigo Deus africano e sua influência em outras religiões foi silenciado, censurado e intencionalmente ignorado. Isso nos leva a questionar a completude da história que conhecemos e o quanto ela foi reescrita para agradar aos poderosos. Evidências históricas indicam que as conexões culturais, especialmente entre o Egito e Israel, desempenharam um papel fundamental na formação das concepções religiosas que posteriormente se tornaram parte do judaísmo e, por consequência, do cristianismo. O Egito, com sua civilização avançada, templos majestosos e sabedoria milenar, sempre exerceu profunda influência sobre os povos vizinhos. Israel não estava espiritualmente isolado. Seus líderes e profetas tiveram contato com o conhecimento egípcio, práticas cerimoniais, símbolos e até mesmo textos que não foram oficialmente reconhecidos na tradição judaica. Muitos desses ensinamentos foram adaptados, reinterpretados e, em alguns casos, ocultados para criar uma narrativa que atendesse aos interesses de uma nova e emergente autoridade religiosa. Isso significa que muitos conceitos hoje considerados exclusivos do Deus bíblico já tinham raízes profundas nas tradições africanas e egípcias, muito antes de qualquer menção escrita no livro de Gênesis. Documentos antigos, preservados em papiros, inscrições em templos e pedras, testemunham que a espiritualidade africana não apenas reverenciava um Deus supremo, mas também possuía princípios éticos, códigos morais e uma teologia complexa que explicava a criação do mundo, a justiça divina, a moralidade e a ordem cósmica. A comparação desses registros com textos bíblicos posteriores revela paralelos surpreendentes. A ideia de um Deus onipotente, criador de tudo, observador e julgador da humanidade, manifesta-se em diversas antigas tradições africanas, como Nyame, Olodumare e Amma. E o que é particularmente surpreendente é que essas conexões foram sistematicamente ignoradas ou distorcidas no processo de canonização dos textos sagrados. Apesar de todas as tentativas de apagar a memória, os vestígios dessa antiga espiritualidade ainda vivem nas aldeias iorubás, nas tradições ashantis e nas práticas dos dogons. Rituais, cânticos e ashtar.
Histórias que refletem a essência de Holodomor, Niama e Yama sobreviveram graças à resiliência do espírito humano e à memória do divino. Compreender quem foi esse Deus antigo e como ele se manifesta hoje é fundamental para entender a história espiritual da humanidade. Isso permite refletir sobre a própria fé, sobre o conhecimento adquirido e sobre como as tradições africanas influenciaram, direta ou indiretamente, o conceito universal de Deus. A influência das tradições espirituais africanas na formação do judaísmo-cristianismo é um tema que por muito tempo permaneceu obscuro, mas que recentemente tem atraído cada vez mais atenção de pesquisadores e pensadores. Existem fortes razões para acreditar que as raízes de muitas concepções bíblicas se aprofundam nos séculos, nas crenças religiosas do Antigo Egito e de outras civilizações africanas que exerceram uma influência significativa na formação dos dogmas religiosos. Evidências históricas indicam que as instituições eclesiásticas e outras estruturas detentoras de poder religioso estavam cientes dessas interconexões, mas preferiram não divulgá-las. Estudiosos modernos descobriram fatos de ocultação intencional de manuscritos egípcios e africanos, que foram guardados em coleções particulares ou destruídos. A renomada historiadora Karen Armstrong observa que o conhecimento espiritual antigo era transmitido predominantemente de forma oral, e as fontes escritas capazes de confirmar a profundidade desses sistemas teológicos foram deliberadamente omitidas nas traduções oficiais. Como resultado, por séculos, o mundo acreditou na exclusividade da Bíblia e da tradição judaico-cristã como a única fonte de revelação divina, quando, na verdade, elas são apenas parte de um vasto panorama que inclui culturas africanas e do Oriente Médio. Símbolos e rituais, discretamente incorporados à tradição judaico-cristã, testemunham sua conexão com culturas antigas. Templos egípcios, por exemplo, continham conceitos de luz, céu, equilíbrio e justiça, que encontram reflexo direto na moralidade judaica apresentada no Antigo Testamento. Sacerdotes egípcios ensinavam sobre a vida após a morte, o julgamento da alma e a importância da pureza espiritual. Conceitos que surgem paralelamente nos livros bíblicos, mas foram reinterpretados dentro da nova paradigma monoteísta. Assim, a interação entre culturas desempenhou um papel crucial na formação da teologia moderna, porém a contribuição das antigas crenças africanas foi intencionalmente obscurecida e apagada da memória coletiva. Apesar de séculos de apagamento e censura, vestígios dessa antiga espiritualidade continuam vivos em práticas culturais, música, histórias e tradições orais. Em algumas aldeias africanas, ainda hoje se preservam cânticos e rituais que remetem diretamente a divindades ancestrais, mantendo viva a memória do antigo Criador. No Ocidente, essa conexão é frequentemente apresentada como mito ou símbolo, mas é justamente essa resistência ao esquecimento que confere uma força especial à revelação proibida. Por mais livros que tenham sido censurados, por mais templos que tenham sido destruídos, o espírito dessa tradição não desapareceu, mas sobreviveu, adaptando-se e sendo transmitido de geração em geração, testemunhando que a verdade é mais antiga que qualquer narrativa oficial. Você já se perguntou por que a Igreja e outras instituições religiosas poderiam ter ocultado parte dessa história para manter o controle sobre o conhecimento espiritual? Você percebe a importância de compreender as interconexões entre as culturas antigas e as tradições africanas. Ao investigar essa questão, chegamos à compreensão de que a Bíblia, considerada a fonte suprema da revelação divina, contém em si testemunhos de conhecimentos muito mais antigos, ecos de tradições que precederam a escrita hebraica. Um exemplo marcante é a figura de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece no livro de Gênesis oferecendo pão e vinho a Abraão, mas seu papel vai além de um simples personagem secundário. Melquisedeque não é apresentado como descendente de Levi e não pertence a nenhuma linhagem sacerdotal conhecida, mas é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, o que indica a existência de uma tradição de sacerdócio antes da lei mosaica. Muitos estudiosos acreditam que essa menção testemunha que conceitos espirituais complexos já existiam entre os povos vizinhos ao antigo Israel e influenciaram a formação das concepções sobre o Deus judaico.
A Bíblia contém fragmentos de tradições antigas que foram incluídas, reinterpretadas e adaptadas a um contexto específico, mas suas raízes podem ser muito mais antigas do que se costuma pensar. É necessário enfatizar outro aspecto importante, a interação tácita entre as tradições bíblicas e a tradição espiritual egípcia. É bem sabido que o Egito era um centro de conhecimento espiritual, científico e cerimonial. Ao longo de sua história, os judeus estiveram constantemente em contato com essas práticas, seja em períodos de exílio, coexistência pacífica ou comércio. Nos textos bíblicos é possível encontrar fragmentos que indicam influência externa, especialmente na formação dos preceitos morais, das leis cerimoniais e até mesmo na representação do divino. Por exemplo, nas narrativas da travessia do Mar Vermelho ou da recepção das Tábuas da Aliança, podem-se notar detalhes que ecoam técnicas rituais, simbolismo de purificação e ritos sacerdotais característicos do Antigo Egito. Isso não significa uma cópia direta, mas sim um testemunho dos ecos de conhecimentos antigos, reinterpretados no âmbito da cosmovisão judaica. Tal compreensão é fundamental para a percepção da complexidade da história espiritual, que vai além de representações simplificadas, e para o reconhecimento da interconexão e influência mútua das tradições africanas e do Oriente Médio. O estudo de textos e interpretações alternativas, propostas por teólogos e historiadores, revela camadas profundas que geralmente não são abordadas em sermões e materiais didáticos. Alguns teólogos afirmam que certos trechos bíblicos, especialmente os poéticos e simbólicos, contêm referências diretas à sabedoria africana e egípcia, como os conceitos de equilíbrio cósmico, justiça divina, a importância de um código moral universal e a ideia de uma conexão eterna do espírito humano com o Criador, existente antes da celebração de qualquer pacto formal. Historiadores e arqueólogos, por sua vez, apontam que práticas de meditação, oração e sacrifícios refletidas na Bíblia existiam na África milénios antes, com rituais claramente elaborados, transmitidos oralmente, ensinando as pessoas a uma compreensão intuitiva da presença divina e da harmonia entre o céu e a terra. Isso nos leva a questionar: não seria o Deus apresentado nas Escrituras Sagradas uma versão refinada, adaptada e reinterpretada de uma divindade que era conhecida, reverenciada e compreendida nas regiões africanas muito antes do surgimento do monoteísmo judaico formal? Ao considerar detalhes simbólicos como o uso da luz, elementos naturais, cores e numerologia, revela-se mais um nível de interconexão. O número 7, frequentemente encontrado na Bíblia como símbolo de plenitude e perfeição, já era utilizado em rituais africanos e egípcios para denotar a integridade da criação. O conceito de sacrifício, a oferta do mais valioso, a reverência pela justiça divina e a crença na vida após a morte, todos esses princípios encontram paralelos em tradições que existiam em rituais africanos muito antes do surgimento da lei mosaica. Além disso, algumas histórias bíblicas, como a narrativa de José no Egito ou o Êxodo, podem ser vistas como um diálogo com essas antigas tradições, demonstrando que o conhecimento espiritual é um fluxo contínuo e não um fenômeno isolado. Alguns pesquisadores sugerem que muitas histórias, percebidas como eventos literais, podem ter sido inspiradas por experiências espirituais autênticas, ritualizadas por culturas que possuíam conhecimentos superiores aos apresentados na história oficial. O Deus, retratado nas páginas da Bíblia com sua onipotência, justiça e sabedoria, surge como um reflexo escrito de conhecimentos que circularam por séculos nos corações e mentes dos povos da África, Egito e do mundo semita. Esses conhecimentos, transmitidos oralmente em Taman, em símbolos e rituais, precederam a fixação escrita. Tal perspectiva nos leva a reinterpretar a narrativa habitual, vendo na Bíblia não um ponto de partida, mas uma ponte que nos conecta a tradições espirituais mais antigas e complexas. No texto da Bíblia podem-se encontrar sutis insinuações que escapam à atenção dos não iniciados, menções ao Egito, aos faraós, ao Nilo, aos ritos de purificação, aos sacrifícios e aos preceitos morais. Esses detalhes, considerados no contexto da espiritualidade africana, testemunham um profundo diálogo entre culturas.
A Bíblia como que oferece chaves, fragmentos de sabedoria antiga, preservados, mas codificados, de modo que poucos percebem sua verdadeira origem. Essas insinuações incitam a uma reavaliação das origens da fé, do surgimento do Deus monoteísta e da transmissão do conhecimento espiritual através dos séculos. Assim, a Bíblia, que muitos percebem como um testemunho isolado da revelação divina, revela-se intrinsecamente ligada às tradições africanas e do Oriente Médio, existentes muito antes de seu surgimento. Isso nos leva a refletir sobre a riqueza da experiência espiritual humana, sobre o quanto foi preservado, adaptado, reinterpretado e, por vezes, ocultado. Tal percepção muda não apenas nossa compreensão da Bíblia, mas também nossa atitude em relação à história do divino e à espiritualidade que não conhece fronteiras nem diferenças culturais. E se a história de Deus não tivesse começado com a Bíblia? Em que acreditaríamos se percebêssemos que a narrativa familiar desde a infância é apenas uma das versões de uma verdade ancestral? Uma verdade que existiu em diferentes cantos do mundo, expressa de maneiras distintas, mas que falava do mesmo Criador, de uma força superior, de um Deus primordial, personificado nas figuras de Olumare, Nyame e Ama, ao longo de milénios. Este questionamento é perturbador, pois desafia a ideia de uma única origem, um único caminho para conhecer Deus, uma única verdade espiritual disponível a todos. Ele nos convida a duvidar do monopólio religioso sobre a verdade, a perceber que muito do que nos foi ensinado foi filtrado, adaptado e, por vezes, ocultado para que apenas uma versão sobrevivesse, enquanto outras, igualmente significativas, foram relegadas ao esquecimento. Ao refletir sobre isso, chegamos à compreensão de que a fé, o conhecimento espiritual e a consciência divina são provavelmente universais. Eles não surgem em um único ponto, mas se desenvolvem ao longo do tempo em diferentes culturas, em diversos contextos, sempre buscando responder às mesmas perguntas fundamentais. De onde viemos? Quem nos criou? Qual é a origem da vida? Qual o sentido da existência humana? E, finalmente, como podemos nos conectar com a força que transcende tudo, que nos dá a vida e mantém a harmonia do universo? Você já se perguntou sobre o lugar da humanidade no vasto universo? Antigas tradições africanas que precederam o monoteísmo judaico já continham respostas para essas perguntas fundamentais. Olumare, Nyame e Ama surgiram como entidades supremas, personificando a criação, o poder sobre o mundo e a manutenção da ordem cósmica. Eles transmitiam ensinamentos sobre moralidade, justiça, equilíbrio e a espiritualidade através de ritos, lendas e símbolos que resistiram ao teste do tempo e às tentativas de esquecimento. Imagine o impacto que isso tem em nossa compreensão. Se a Bíblia surgiu depois dessas tradições, se ela é apenas uma das muitas formas de narrar o divino, então a revelação deixa de ser uma prerrogativa exclusiva de uma única cultura ou povo. A revelação divina precede a escrita, os livros sagrados e os profetas, vivendo nos corações das pessoas desde o início da busca pelo sentido da existência. Essa percepção nos leva a entender que a espiritualidade não é propriedade de ninguém e o acesso ao divino não pode ser monopolizado. A consciência divina pulsa em todo lugar, sendo percebida de inúmeras maneiras. Isso muda a visão da história, onde livros oficiais, sermões e relatos históricos criados para fortalecer certas narrativas e estruturas de poder parecem incompletos. Eles ignoram milénios de conhecimento, tradições que muitas vezes foram consideradas superstições ou folclore, mas que continham ensinamentos profundos sobre a vida, o espírito, o universo e a relação do ser humano com o Criador. Surge a pergunta: será que Deus sempre foi o mesmo, mas apresentado de maneiras diferentes a diferentes povos? Será que cada cultura recebeu uma parte da revelação apropriada ao seu tempo, lugar e compreensão? E se for assim, não estamos todos conectados por uma única fonte espiritual, apenas vivenciando diferentes facetas de algo universal? Ao permitir que essa ideia penetre na consciência, o indivíduo experimenta uma liberdade espiritual raramente oferecida nos discursos oficiais. Aquilo que chamamos de verdade absoluta revela-se não tão absoluto. Existe uma vasta quantidade de conhecimento,
oculto, suprimido e esquecido, mas que continua vivo em tradições orais, rituais e lendas que sobreviveram à colonização espiritual, guerras culturais e censura. Essa verdade possui uma força maior do que qualquer dogma. Ela revela que Deus sempre esteve presente, que a espiritualidade é universal e que o acesso ao divino não depende de intermediários ou de uma única narrativa. Ela ensina que a verdadeira fé não é aceitação cega, mas sim busca, questionamento, reflexão e reconhecimento da presença do Criador em todas as culturas, épocas e pessoas. É isso que nos conecta com o futuro. Compreender a universalidade da fé permite perceber como as antigas tradições se entrelaçam com o que chamamos de Bíblia. Cada símbolo, rito e história ecoa um conhecimento milenar que sobreviveu às tentativas de esquecimento. Começamos a ver padrões, conexões e significados ocultos, reinterpretando não apenas a história de Deus, mas a própria espiritualidade humana. Espiritualidade, horizontes do conhecimento. Quando uma pessoa começa a perceber que a história de Deus não se esgota nos relatos bíblicos, que antigas tradições espirituais africanas e orientais já se referiam a um Criador supremo, onipotente, justo e eterno, surge naturalmente uma questão profunda e quase instintiva. Como isso afeta a sua fé? A resposta, apesar da sua profundidade, traz libertação. Tais descobertas não diminuem em nada a fé cristã. Pelo contrário, ampliam os horizontes da compreensão do que significa entrar em contato com o divino. A consciência de que Olumare, Nyame, Ama e outras antigas divindades africanas reverenciavam a mesma essência que o Deus bíblico permite entender que a espiritualidade não é propriedade exclusiva de um povo, de um livro ou de uma tradição específica. Ela é universal, transcende fronteiras, culturas, línguas e até mesmo o tempo. Ao abraçar isso, a pessoa começa a compreender que a fé não precisa se limitar a um conjunto de regras ou dogmas, mas pode expandir-se, incluindo a sabedoria que existia muito antes da escrita de quaisquer escrituras sagradas. É neste momento que a coragem e a liberdade espiritual entram em jogo. Para muitos, a notícia da existência de conhecimentos que precedem o que aprenderam pode causar desconforto. No entanto, é importante entender que a verdadeira fé não é enfraquecida por antigas revelações ou tradições que existiram antes da Bíblia. Pelo contrário, ela é fortalecida. Quanto mais profunda a compreensão das raízes da espiritualidade humana, melhor a percepção dos valores universais que o Criador sempre buscou transmitir. Amor, justiça, mande, equilíbrio, transcendência, harmonia com o universo e respeito pelo espírito que vive em cada pessoa. Tudo isso já estava presente nos ensinamentos de Olumare, Nyame e Ama, muito antes do surgimento de qualquer texto sagrado destinado a guiar a humanidade. E a compreensão disso permite abraçar a fé com maior profundidade, com maior sentido, sem medo, sabendo que a busca pelo divino é uma jornada universal humana, que transcende culturas e gerações. Ao refletir sobre isso, começa-se a ver que a espiritualidade não se limita a rituais ou palavras escritas. É uma experiência, uma conexão, uma consciência e uma prática. Cada ato de bondade, cada momento de compaixão, cada escolha em favor da justiça ou do amor é uma manifestação dessa força universal. O conhecimento de que essas verdades existiam na África milénios antes da escrita da Bíblia por Moisés dá a coragem de fazer perguntas, explorar, buscar respostas, sem medo de errar. Isso não significa rejeitar a fé, mas sim expandi-la, percebendo que a essência do divino sempre esteve presente, que sempre houve pessoas buscando entender a criação, o propósito da vida e que todas essas tradições de alguma forma convergem para a mesma verdade espiritual. Existe um Criador Supremo que observa a humanidade, a guia e a ensina através do amor, da justiça e da transcendência. Ao perceber isso, surge um poderoso sentimento, a liberdade de buscar a verdade espiritual por um caminho pessoal, de se conectar com Deus de uma maneira mais profunda, mais consciente e mais responsável. Não se trata de aceitar cegamente o que foi ensinado, mas de compreender a plenitude da experiência humana com o divino, reconhecendo que existem muitos caminhos que levam à mesma essência e que todos merecem respeito.
É a oportunidade de perceber que Deus nunca foi limitado a uma cultura ou povo, mas sempre foi universal, abrangendo todas as vozes que buscam compreendê-lo. Ao refletir sobre as tradições espirituais e os textos sagrados, o ser humano chega à compreensão de sua profunda interconexão. Nesse processo, revelam-se valores universais que unem a humanidade, independentemente de fronteiras culturais e religiosas. O amor, como sentimento abrangente, supera quaisquer diferenças, e a justiça torna-se a base da criação, guiando as ações das pessoas. A busca pela transcendência lembra a pertença a algo maior do que a existência individual. Ao integrar esse entendimento, a pessoa começa a perceber a Bíblia não como uma fonte isolada de revelação, mas como parte de um fluxo contínuo de sabedoria espiritual que permeia o tempo. Esse fluxo conecta ancestrais africanos, profetas hebreus, místicos cristãos e a geração moderna. A fé, enriquecida por tal compreensão, torna-se mais profunda e mais intimamente ligada à essência do ser humano e às relações com o Criador. A cada novo passo no caminho do conhecimento espiritual, aprofunda-se a compreensão do Deus original que existia antes da escrita das primeiras linhas do Gênesis. Esse Deus convida à reflexão, à busca e à compreensão abrangente da espiritualidade.